Olá, você que está acessando ao Direito Distorcido de hoje. O meu nome é Michel Cesarino, é um prazer tê-lo comigo neste instante. Agradeço por sua inscrição no canal, por ativar as notificações, por curtir este vídeo bem como os outros e por compartilhar os conteúdos que são disponibilizados neste canal. Hoje eu gostaria de falar sobre estudo, pesquisa e escrita. Já pararam para pensar quantas vezes você, ou talvez outras pessoas, simplesmente pegam um livro, abrem-no e começam a ler sem um objetivo definido? Claro que você pode estar numa situação de lazer e, óbvio, não se espera que você vai, nesse momento de lazer, se pôr a fichar o livro. Pode acontecer, mas normalmente uma pessoa que vai ler por diversão, ela não vai ficar com um foco mais voltado para um estudo, uma pesquisa de um assunto que de repente está naquele livro. Enfim, excluindo isso, imaginando uma situação em que você tem que estudar algo e buscar um assunto dentro de um livro ou de um escrito, fazer uma pesquisa e posteriormente vir a escrever, eu passo agora alguns, vamos dizer, tópicos referentes à minha experiência e conhecimento acerca disso que estou tratando. Eu tive a oportunidade já de passar alguns dos meus conhecimentos a outras pessoas e fiquei muito feliz porque realmente elas vieram posteriormente e disseram: nossa, Michel, eu agradeço muito, aquilo que você me passou ajudou bastante mesmo. Ora, eu farei esses vídeos divididos porque são temas um pouco longos em termos de dicas que eu vou passar. Então, se você acompanhar esse, você pode acompanhar os outros que farei, certamente irão ajudar bastante. A primeira coisa que você tem que pensar em termos de estudo, ou deveria, há outras abordagens, mas no caso dessa que eu vou passar, eu penso que é fundamental, é que tipo de relação que você vai traçar entre o objeto que você estuda e a finalidade a qual você almeja. Ora, você pode ter uma relação de causa e efeito que é uma relação mecânica. Ela pode ser uma relação simplesmente que parte da causa e chega ao efeito, ou uma relação que pega já um efeito e vai em direção à causa. Nesse caso, o efeito engloba e explica a causa. Ainda nesse quesito de causa e efeito, você pode pensar em termos orgânicos. Por quê? Num tipo de relação orgânica, lembre-se de raízes que vão se espalhando no solo e abrindo mais e mais e mais, ou de galhos de árvores que vão crescendo, ou mesmo dos órgãos de um corpo que tem relações e vão sendo constituídos de vários elementos ali intrincados. Eu fiz um desenho aqui para ajudar a perceber isso. Então, por exemplo, numa relação de causa e efeito, você pode partir diretamente da causa para o efeito, ou você pode partir do efeito para a causa, simplesmente ignorando os elementos intermediários que estão aqui. Você pode também partir de formas lineares, pegando alguns elementos que vão linearmente te conduzindo ao efeito. Da mesma maneira, você pode partir do efeito em relação à causa, pegando elementos intermediários. Qual, porém? Você não necessariamente vai pegar os outros elementos que estão entre a causa e o efeito. Eu tenho falado em alguns vídeos sobre o binarismo. Pois bem, aqui há um exemplo de binarismo. Você pode estar entre preto e branco. Aí você pode fazer uma relação entre um e outro que vai ficar entre o sim e o não, de uma forma mecânica. Ou seja, os elementos intermediários, que você poderia chamar de cinzas, ou gradações de preto ou de branco, podem ficar prejudicados e não serem muito bem entendidos. Ora,
aí tem a questão de tempo da sua pesquisa. Se é uma pesquisa que requer o esboço de uma lei geral, essa lei geral ela pode funcionar bem para alguns elementos aqui deste campo, mas não necessariamente para todos. O que acontece? Chegando a uma lei geral aqui, quando eu vou aplicar essa lei geral a um elemento singular ou particular aqui do campo, eu posso ter prejuízos. Essa lei pode ter distorções imensas. Então, eis o desafio. Aí você tem que pensar em termos de tempo do qual você dispõe. Se o seu tempo é maior, você pode ter uma abordagem mais orgânica e expansiva que vai abranger tudo isto. Ora, aí você tem uma estratégia mais hermenêutica que pode buscar relações, significados. Então você vai ter que pensar no que neste momento? Em termos de estratégia e em termos de tempo de que você dispõe. Por exemplo, se você está estudando para uma prova, uma avaliação em uma semana, você vai ter que fazer um recorte daquilo que você vai ter que responder em termos de rendimento do que é exigido de você numa prova. Faça-se perguntas. O que meu avaliador vai cobrar de mim? O que ele deseja que eu saiba? É uma boa estratégia pôr-se no lugar do avaliador, ou de quem vai ler o seu texto, ou de quem vai ler a sua prova, ou de quem vai ouvi-lo falar. Pense assim, o que a pessoa gostaria de ouvir de mim a partir da posição de especialidade que essa pessoa que vai me ouvir ocupa? São boas perguntas iniciais. Enfim, você tem que pensar em termos de rendimento, em termos de onde você sai e de onde você chega. A questão é uma viagem. O que você vai selecionar ali nos meios e o que você vai ter de resultados. Você pode chegar a elementos que têm uma explicação, conforme eu disse, geral, mas que no particular não se aplica. Enfim, eu vou passar mais adiante outras dicas e caso você goste de ter uma opção em termos de métodos, eu acho que será de algum auxílio, talvez. Enfim, grande abraço. Não deixa de acompanhar os próximos vídeos que estão relacionados ao assunto deste. Até a próxima.